Fala, turminha de boa, como que você se encontra desse lado? Quero pedir para você que tá aí, compartilhar, mandar para geral. Quem será o nosso convidado de hoje? Tchananã. Vou pedir para você que tá desse lado entender o seguinte, a importância de você compartilhar e distribuir também os cortes, tá bom? E como tradição, o nosso convidado sempre se apresenta. Isso. Vamos lá então? Seja muito bem-vindo, deputado. Deus abençoe você. Muito obrigado. Vamos para cima. Quem é o Luiz Felipe? Cidadão brasileiro, muito preocupado com o Brasil e, ao mesmo tempo, entusiasta do que pode vir aí pela frente. É isso que eu sou. Legal. E o nosso bate-papo de hoje, ele vai ser bem tranquilo, né? Eu imagino. Tem muitas pautas para a gente perguntar e tô cheio de pauta aqui. Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais de você, sua origem, de onde você veio, como que surgiu o Luiz Felipe, seus irmãos, família, com um pouquinho mais de você. Perfeito. Olha, eu vou falar da minha persona pública, porque eu acho que é aí onde eu começo a entrar um pouquinho aqui no... Em 2014, resolvi ser ativista. Então, eu era empresário até 2014. Eu percebi que estava tendo muita corrupção, estava lá no auge do Lava Jato, muita coisa ruim que eu estava vendo do governo e não via nenhuma reação. E aquela frustração de falta de reação, eu comecei a buscar outros que também estavam indignados naquele momento. Então, a partir de 2014, encontrei um aqui, outro ali, e eram todos amigos, estavam se mobilizando. E acho que é daí que nasce a minha vida política, né? Virei desempresário e passei a ser ativista político. Qual ramo que você atuava? Eu estava em motopeças, estava distribuindo motopeças. Eu desenvolvi uma tecnologia nova para motores de combustão. Eu tenho uma carreira executiva de 25, 30 anos, né? Antes que vem no mercado financeiro, setor financeiro de mídia, depois parte industrial, essa foi minha última empreitada, parte industrial incubadora, né? Fiz algumas coisas assim no sentido. Então, aí vendi todas as empresas, né? Vendoei as minhas empresas. E falei, olha, eu vou me dedicar ao ativismo, porque do jeito que eu estou vendo o Brasil andar, eu não estava muito sintonizado na questão política até 2014. Eu tinha estudado ciência política, estudei finanças, mas depois fiz mestrado em ciência política. Legal. E tudo aquilo meio começou a dar os alertas. Eu falei, poxa, tem coisa muito errada, não está acontecendo o que eu achava que deveria estar acontecendo, não temos oposição. Então, aí é que está. Falei, cara, como é que a gente vai segurar um governo que está roubando o Brasil e você não tem uma oposição e você tem cartas marcadas com o judiciário? Isso foi em 2014, hein? Caraca. 2014. E aí resolvemos se mobilizar e vários grupos começaram a se formar em 2014. Aí no final de 2014 começou esses movimentos de rua, essa reascensão aí da sociedade brasileira. E eu participei disso, foi momentos maravilhosos. Foi de muita agonia, porque você via que Brasília não respondia ao que você fazia na rua. Você saía na rua com uma pauta e você via na semana seguinte, a gente esperava uma reação dos políticos lá de Brasília. Poxa vida, nada. Ao contrário. Nada. Ao contrário. Eu até interpretava a rua de uma maneira diferente, né, conforme a conveniência. Né? Então, foi isso. Esse foi o momento aí que eu me tornei político. Não precisa ser eleito para ser político, né? Então esse que é o ponto. E aí, mais tarde, em 2018, Jair Bolsonaro me convidou para entrar no partido, entrei no partido, saí como deputado federal. Foi a primeira vez no partido? Foi no PSL, né? Em 2018. Isso. Foi a primeira vez. Sério? Eu já tinha filiações partidárias. Eu comecei, por incrível que pareça, fui visitar o ex-governador de São Paulo, numa outra questão, não era questão política, era o Cláudio Lembo, acho que foi 2006, se eu não me engano. Nossa. E sem querer ali eu me filiei no PFL. a secretária dele estava falando, olha, você não quer já preencher aqui uma ficha para a gente saber quem você é? Aí fui preenchendo a ficha, assinei, entreguei, era a ficha de filiação. Receba. Bom, então essa foi minha primeira filiação, meio que sem querer.
Depois eu ajudei na criação do Partido Novo, coletando assinatura, né, em 2011, 12, 13. Acho que em 2013 eles acertaram Legal. Como é que ia ser o partido. Mas depois eu saí do partido, foi quando em 2015, se não me engano, 15 ou 16, 17, não me lembro, que eu me desvinculei. E depois entrei no PSL. Então o convite foi do Bolsonaro para entrar no PSL, entrei no PSL. Foi muito bacana essa experiência. Assim, do ponto de vista partidário, eu nunca tive experiência partidária. Né? O que é um partido, como é que funciona e tal. Então a primeira experiência foi assim, a partir de 2018. Uau. Então, E como que foi para você sair do empresariado, né? Você sai do empresariado, vai para as ruas, de repente tem a convocação, vai entrar lá, e você acabou entrando. Você estava cobrando aqui, você foi lá para dentro. Como é que funcionou isso? Qual que foi a diferença, o choque, quando você chega lá dentro? Então, a cabeça de empresário é sempre a mesma. A mesma. É sempre a mesma. Você não tira isso de você. E o que eu espero de todo o meu empenho, todo o meu foco? É resultado. Correto. Assim, agora, só que os resultados são diferentes. Então, quando você está numa empresa, você busca diminuir custo, aumentar a lucratividade. Correto. E o teu esforço está focado nisso. Né? Então, ou você está aumentando receita ou diminuindo o custo. Ou os dois. E, estrategicamente, também ampliando o teu negócio. Então, na política, você faz um pouco disso aí, só que com outras métricas. Né? Você quer ter resultado político, ou seja, você tem que ser um político de relevância. Para você ser um político de relevância, você precisa ter algum grau de influência. E para você ter influência, você precisa ter exposição. Então, eu tive que trabalhar toda essa escadinha aí de resultado. Caramba. Então, enfim, foi bem racional. Eu tenho uma pegada um pouco mais racional. Eu até acho que racional demais em muita coisa. Então, eu tendo a racionalizar e intelectualizar muita coisa. Talvez seja um defeito meu. Mas eu vejo que é o que todo empresário tem. Além de determinação, garra e tal, muita vontade de trabalhar, isso todo empresariado tem. Mas na política você tem que realmente mudar, recalibrar como é que você de fato vai atingir resultado. Sobretudo como um legislador. Como executivo, você tem mais amplitude de ação. Você tem um orçamento, você é um cara que... Agora, como deputado, legislador, é extremamente limitado. Você é um de um grupo grande. Então, para você ter resultado, o grupo grande precisa acreditar no que você está representando. E para o grupo grande fazer isso quando você é igual? Putz. Porque estão todos ali empoderados, né? Eu também fui eleito, eu fui eleito. Então, como é que você convence esse grupo? Muitas vezes não é pelo raciocínio. E muitas vezes não é diretamente. Você tem que convencer a opinião pública, e a opinião pública vai cobrar do grupo maior. Então, você é um mero influenciador. Então, você como influenciador, você tem relevância, mais relevância do que a maioria dos deputados eleitos. Porque você influencia a base de opinião que vai influenciar o deputado que está eleito. Se você cria uma onda política de opinião, de alguma forma isso vai impactar o raciocínio de tomar decisão lá do legislador. Correto. Então, continuo trabalhando nesse sentido. Acho que é importante também capacitar o eleitor nas decisões que são tomadas legislativas, o que está... Eu acho que a gente está chegando lá. Estamos com eu acho que a sociedade tem evoluído nos 10 anos, dos últimos 10 anos para agora, a consciência política da sociedade é exponencial. A gente evoluiu. Né? 10 anos atrás a gente tinha mais liberdade, por incrível que pareça. Isso que eu queria... menos problemas constitucionais, menos problemas com as instituições, agora a gente deteriorou a um nível... Tinha menos porque não tinha essa exposição? Ou foi jogado do jeito que jogou? Uma combinação das coisas. Acho que a exposição foi crescente, então a opinião pública saiu da mídia tradicional, foi para a mídia... do povo, né? Mídia aberta, mídia livre, da mídia social. Então, houve essa transição. Aí, isso era uma alavanca de controle. Correto. Né? Quando o Estado usava a mídia tradicional para controlar a opinião e tal, aí, de repente, eles não controlam mais. Agora está aqui na mídia social. 100% da formação de opinião está na mídia social. Então, puxa vida, a gente não tem mais essa alavanca. Aí, qual foi a contrapartida? As instituições deterioraram. Aquela abertura, pouca abertura
que tinha em 2014 foi se fechando. Esse combate para censurar, essa vontade de censura. Você vê que projetos de censura não pararam desde então. Um atrás do outro. Todo esse controle central lá de Brasília, essa centralização das coisas, porque eles não têm tanto... nenhum ditador ele exerce o poder de uma maneira descentralizada. Eles querem tudo ali, com um grupinho deles. Então eles foram cada vez centralizando cada vez mais. As instituições lá de Brasília também foram falindo. O parlamento deixou de ser parlamento. O Congresso mandava mais em 2014. Isso. Fez até o impeachment. Né? Hoje em dia você vê como é que é fácil neutralizar o impeachment. É só o STF puxar lá a capivara do presidente de Câmara, a capivara lá do presidente do Senado, e não tem mais impeachment. E vários senadores também, tudo acuado, porque tem telhado de vidro, tem telhado, tem parede, tem chão de vidro. Então eles não fazem nada. Então isso é uma maneira de você, institucionalmente, você deteriorar para uma ditadura, uma junta central que está comandando o país e ela não é eleita. Mas você não acha que hoje, com essa exposição e com as pressões externas do jeito que está, e o cenário político que já mostra, né, que a esquerda realmente está falida e esse sistema já não funciona mais, você não acha que esse ano seria um ano de mudança? Porque assim, eu vejo muita cobrança da sociedade no seguinte: e os parlamentares não fazem nada? Há uma cobrança muito grande sobre isso. Só que você tem um grupo que faz e você tem um grupo que tem medo. É isso mesmo. E antes não tinha parlamentares com medo de fazer. Isso que você falou, 2014. É isso mesmo. Então você viu o Eduardo Cunha, era um povo aguerrido, brigava, pulava e dava mortal. Você teve até um caso, se não me engano, do Renan Calheiros, quando era presidente lá do Senado, que foram intimar, ele falou, aqui não. É isso mesmo, então assim, não está faltando testosterona lá dentro? Está faltando. Está faltando... Aí ou você tem um presidente de Câmara ou Senado que também pode levantar a capivara do juiz e faz um balance, né? Tem um contrapeso. Isso, não tem. Ou você tem presidente de Câmara e Senado que não tem telhado de vidro, que é o que a gente gostaria de ver. Que é isso que é o fundamental. Correto. E a gente está vendo que os que foram colocados lá especificamente porque eles têm telhado de vidro, eles podem fazer esse tipo de acharque. Né? Então o STF interfere sabendo que tem fragilidade do outro lado. Mas interfere mesmo, tá? De telefonema, assim, não é? Caraca. Então é nesse nível. E então, assim, a gente tem uma situação que... o que vai debelar isso? Né? Você tem que ter uma mobilização popular de dentro das instituições. Agora, institucionalmente, a gente vai agir. Vamos supor que a gente tenha eleições livres nesse ano e que a gente vença com maioria. Tanto presidência quanto também Senado e Câmara. Correto. Tem maioria de oposição e de gente com ficha limpa. O que acontece? Temos essa pequena janela para pautar impeachment, para pautar mudanças no judiciário. Mas essa é a única janela. A outra janela é não institucional. É uma janela de fora. É a população se mobilizando. É o Acorda Brasil que o Nicolas até levantou. Relevantou, né? Porque o movimento de 2014 a gente chamava de Acorda Brasil. Exato. Também. Mas, enfim. Então, eu vejo essas duas possibilidades aqui de mudança. Eu acredito em mudança. Eu acho que a gente vai ter mudança. Eu não acredito na perpetuação desse governo. Mas a gente precisa entender uma dinâmica aqui que a gente, como a direita, não entende muito bem. Toda vez que a esquerda assume o poder, as instituições de Estado da esquerda avançam. Então ela cria uma série de freios, de normas, de novas leis, e burocracias que não existiam. Ela cria essas instituições. Aí o que acontece? A direita assume poder dentro desse contexto em que a esquerda avançou. Aí a direita faz o quê? Vai lá e desmonta o que a esquerda fez? Não consegue. Ou nem sabe como. Ou nem propõe isso. Porque são instituições calcadas na democracia. Se você estiver atacando essa instituição, você está atacando a democracia. Você não pode desmontar. Então a direita está acuada por não ter plano de desmonte dessas instituições. Então o que acontece? Você tem um ciclo eleitoral. A direita ganha, a esquerda já está aqui com as instituições de Estado toda elaborada. Você pode ser um governo de direita, as políticas públicas vão todas sendo conduzidas para a esquerda ainda, porque o governo de direita não foi capaz de debelar a estrutura da esquerda. Aí o que acontece?
A direita ganha uma vez, tá bom. Desestruturou o Estado, desmontou o Estado? Não desmontou nada, não desestatizou nada, não fez nada disso. Não diminuiu a burocracia, não aconteceu. Então tá bom. Aí a esquerda ganha de novo, num segundo momento, ciclo eleitoral. Ela avança mais ainda. Aí a direita pode até ganhar de novo, mas está muito mais atrás. E sem um plano de desmonte do Estado da esquerda, não adianta nada. E como que seria elaborado isso? É porque isso aí eu vi, parece que é uma autoproteção, né? Ó, se eu sair daqui... Exatamente. Se eu perder o poder, vocês segura, beleza? Depois nós volta. Então é tipo a barreira deles que eles colocam. É isso mesmo. Eu vi que tinha muita dificuldade. Projetos que eram essenciais para 2020 não entrava porque parava nessas democracias, né? Que eles dizem, né? Eles já travam a democracia, né? Como que seria feito essa penetração? Pô, a gente tem que, entrou o governo, é aqui, vamos quebrar isso. Como que seria isso? Olha, é através de podcast aqui, por incrível que pareça. Por quê? Precisa trazer luz ao que são as instituições da esquerda. Uhum. Primeiro, saber quem é o inimigo. Correto. Como é que ele age. E eu vou dizer bem claramente aqui, qual é o inimigo que a gente encontra? Como é que a esquerda fez essa blindagem? Ela criou as instituições e depois que criou as instituições, ela criou dotação de orçamento obrigatório. Então, isso tudo constitucional. Então, qual é o orçamento que qualquer governo opera? É nada. Ele não tem discricionalidade no orçamento. Vai tudo para as instituições da esquerda. Aí eu vou falar aqui algumas instituições da esquerda. A primeira delas, Previdência. Foi criada pela esquerda. Este modelo previdenciário foi criado pela esquerda. Caraca. E você vê o que está dando agora. Desvios, corrupção, vazamentos, além de que você, como contribuinte, não tem garantia nenhuma que você vai ter previdência. Correto. Esse é o número 1. Depois, SUS. Criou o SUS. Sistema Único de Saúde. Era falido na Inglaterra, péssimo. Importamos isso. E o que é? Onde que tem o maior vazamento de corrupção? No SUS. Aí depois você tem o quê? Doutrinação na educação. Quem é que criou as instituições e todo o regramento que cria o sistema central educacional que nós temos? A esquerda. E com apoio de quem? Com apoio do Centrão. Aí depois você tem o quarto item, que é o assistencialismo. Então, tudo isso foi criação de esquerda com dotação orçamentária constitucional. Se você não está falando de desmontar isso aí, você está falando de só, sou eu o cara do momento e tal, estou aqui, vou ocupar o espaço, mas não vai fazer diferença nenhuma. Porque você vai ter o teu tempinho ali, você passando, volta tudo de novo. Todos os incentivos para corromper, para desviar, para fazer essa máquina, esse paquiderme arcaico não funcionar e funcionar para os criminosos, volta tudo. A gente está vendo isso agora. Não voltou? Não tô vendo, não temos buraco em toda estatal. Todo orçamento, tudo rombo aqui, rombo ali. Não falta dinheiro para todo mundo, em todas as instituições. Por quê? Porque tem desvio, tem corrupção. E como é que você justifica, então? Como é que pode ser? É só porque tem gente... Precisa só trocar as pessoas? Não é isso. É institucional o negócio. O roubo é sistêmico. Caraca. É sistema que rouba a população e joga para os grupos criminosos. É isso. Esse é que é o modelo. Então, a gente precisa começar a trabalhar a desarticulação, o desmonte do que a esquerda fez. E ter proposta para isso. Então, tá bom. Então, vamos... Qual seria a proposta de previdência? Isso. Se não é essa previdência? Tem que sair para um sistema de capitalização individual. Cada um tem sua própria previdência. Quero correto. Alguns países têm isso. Esse tiraria esse risco que é a previdência, que, aliás, a gente vai ter que reformar, não importa o governo. Fora SUS, tem vários modelos de saúde pública, até alguns modelos que têm tudo privado, mas tem algum tipo de zeladoria pública, né? De regramento de vistoria e tudo mais. Tem outros modelos que são assim completamente abertos. Você não tem um modelo, você tem vários modelos. Então, por que a gente optou por um? E por que optou por esse? Então, tem essas perguntas que a gente precisa fazer. E o sistema de educação, então, que a gente premia centenas de bilhões de reais que vão para a educação. Os maiores ganhadores com isso são grandes empresas de educação, que são os grandes fornecedores de material escolar e tudo mais. E a gente não está olhando isso?
Sabe? Pô, aqui os oligarcas que têm interesses de manutenção partidária até, de políticos que vão representar isso aí, estão sendo... É porta giratória. A gente não está vendo nada disso. Então é isso que a gente precisa ter. Um debate bem profundo sobre cada um dos planos para desmontar todas essas instituições, entre aspas, aqui, que foram criadas pela esquerda. É isso que é importante. Quando nós tivemos o governo do Bolsonaro assumindo os 4 anos, a gente teve quase que, bem dizer, um engasgo no sistema. Sim. Deu para ver que deu uma engasgada. Essas engrenagens deu para ver que ela... Pararam. Isso, deu uma parada. E deu para ver que deu fome de roubar depois, né? Exatamente. Os caras agora ligou e dane-se. Agora soltou, comporta. Como que o Bolsonaro conseguiu fazer essa gestão? Porque assim, deu para ver que é muito louco. Os caras têm uma barreira lá na frente, já está o sistema aparelhado. E ele colocou algumas ações no MEC que foi tirada agora. Você viu que o Lula entrou, quando ele tirou, ele já tirou algumas ações que seriam benéficas. Sim. Ele foi, deixa como era. Como que você acha que, vamos lá, um governo da direita agora entra? O que ele teria que fazer? Porque assim, se a gente viu muito bem como eles agem. Sim. Eu acho que é o suficiente. Não dá para ser uma direita... Eu digo que o próximo governo não precisa ser tão delicado. Vai lá e resolve. Não. Vai lá e resolve. Como que seria? Porque é um sistema que tem que ser neutralizado, senão não muda nunca. É isso aí. Mas eu acho que é essa cobrança que tem que vir da rua, tem que vir da opinião pública. Porque as pessoas não têm noção disso. Não tem. Olha lá, o MEC está arrebentando do mesmo jeito? Continua arrebentando. Nem vai saber que está arrebentando. E, aliás, a população conservadora ainda vai apoiar o MEC. Correto. Precisamos de mais educação. Aí você dá mais orçamento para um sistema falido. Correto. Com processos, com conteúdo falido e com desvios absolutos para as grandes empresas. Então você fala assim, o que o conservador... Aliás, essa coisa de conservador ajudar a esquerda não é de hoje, tá? Não é da nossa geração. Isso vem lá de trás. Desde dos primórdios aí do movimento marxista no século XIX, maturando aí para o século XX. Quem ajudou aos marxistas a criarem a Previdência foram conservadores que levantaram, os marxistas é que levantaram essa questão, mas quem ajudou foram conservadores da época, lá atrás. Né? Não estou falando no Brasil especificamente, estou falando aqui na Europa. E foi transportado para cá. E os conservadores daqui também, é verdade, temos que ajudar, temos que ter previdência para todo mundo. Pronto, aí cria esse modelo que é insustentável. Simplesmente todo país que tem o modelo do Brasil está com o mesmo problema. Vai ruir. A gente estruturalmente vai ter um problema grave, já temos, mas vamos ter um problema grave de previdenciário. Ninguém vai sair com uma boa previdência e vai falir o país. E aí tem outros componentes. Você pode até ter um problema de falimentar da Previdência, mas que isso não comprometa o país. Mas no caso brasileiro, vai comprometer o país, porque vai afetar a qualidade da moeda, a política fiscal. E aí você descamba para todo o resto de problema aí, de hiperinflação e tudo mais. E aí, como é que fica? Então, eu digo, se a gente não começar a debater isso, por isso que é importante a gente falar abertamente. Eu falo abertamente nos meus canais, mas até eu montei lá o Plano Brasil, que fala assim, ok, está aqui a alternativa para a presidência, está aqui a alternativa para a saúde, está aqui a alternativa... Legal. Que é o desmonte disso aí. Mas são temas que precisam ser ventilados. Primeiro eu estou na consciência de que, poxa, precisamos olhar isso de fato, porque não é só colocar gente boa lá. Não. Né? A gente tem que realmente ter um plano de desmonte disso aí. E se não tiver a população cobrando, o que tem? Que tipo de plano virá do nosso campo? Um plano tênue, um plano de ajuste, e não de desmonte, e não de criar uma nova alternativa. É isso que é importante a gente entender. É o que o Milei fez ao contrário do que eu estou falando aqui na Argentina. Ele era um cara, entre aspas aqui, radical. Porque ele falava, não, temos que acabar com os subsídios, acabar com essa casta. Isso. E por causa da corrupção, meter o pé privatizar um monte de coisa. E o argentino, com o tempo, e ele falando isso de uma maneira bem vocal, como líder desse movimento alternativo, a população entendeu. Então ela foi catequizada. O argentino foi catequizado a entender que, peraí, se eu tiver subsídio para tudo, quem é que está pagando por isso? Sou eu mesmo, como é que eu pago? Eu pago com inflação
O resultado é a inflação em todo o resto que eu quero. Eu não consigo comprar roupa, não consigo comprar sapato, eu não consigo comprar viagem, carro, nada disso, porque isso está com uma hiperinflação. Ah, mas eu tenho meu transporte subsidiado. Ah, mas eu tenho minha comida subsidiada, meu gás subsidiado. Eu tenho minha eletricidade subsidiada. Então você vai viver desse subsídio aí. E o argentino até fala assim, não, eu prefiro pagar mais no transporte, mas eu não tenho inflação. Correto. Então ele vinculou uma coisa com a outra. Ele conseguiu fazer isso na Argentina. Por que não dá para fazer isso no Brasil? Temos que fazer. Você poderia fazer isso, eu tenho que fazer isso. Todos da direita precisam começar a falar. Porque a questão não é somente eleger um quadro de pessoas boas. Não é somente isso. É isso, mas tem que ter um plano de desmonte muito bem divulgado e de cobrança popular. Que a população entenda. Não, peraí, não podemos ainda sustentar esse modelo aí, porque esse modelo não foi criado para a gente. Muito pelo contrário, foi criado para eles. Então, agora entra um ponto interessante nesse quesito. Você já veio de uma área empresarial, você já vem com uma bagagem, você sabe que é colocar R$1 para fazer virar 2, onde você tem que cortar custo. É isso aí. Você já vem preparado para o mandato, ok? O que nós tivemos na eleição do presidente Bolsonaro foi muita gente não preparado para o mandato. Então você acaba tendo um bloco muito grande, mas você não tem as pessoas ali preparadas. Você imagina, 100 deputados sabendo que tem que ir lá e puxar o tapete do Golias. O 100 vai puxar junto, o Golias cai. É isso aí. Não adianta você puxar sozinho que não vai. Só que eu vi que falta muito essa estrutura nos políticos que acabam chegando. Teve um influenciador amigo meu que ganhou a eleição, tá lá dentro, mas assim, ele é influenciador. É isso aí. Vai ficar lacrando todo o mandato dele. E aí, no final do mandato, vai estar lacrando mais ainda para chamar mais atenção, para ajudar a fazer mais ruído e desnortear a população no que de fato é necessário. E eu conversei com senadores, alguns senadores que eu tenho amigo. E dá falsas esperanças. Eu sei, isso é ruim. Isso é a pior coisa. Que se ele lacrar, mas lacrar com honestidade, ainda vai. Agora, dá falsas esperanças que ele vai resolver, que a coisa agora vai com ele. Não é. O legislativo, você precisa de grupo, precisa de opinião formada. E você precisa de maioria. E se ele não está lá para formar a maioria ou influenciar para a formação de uma maioria, só lacrar para o nicho dele, a coisa fica muito, muito tênue. Então, é esse detalhe que eu queria ver. Porque assim, a gente teve o presidente Bolsonaro como... A gente tem ele como um grande farol ali que ele acabou despertando que é a direita no Brasil. Que até então a gente achava que era PSDB. Isso é um abre-alas fundamental. Isso. Então, quando ele abre essa ala e traz nomes como o seu, mas você já vem com bagagem. É diferente do influenciador entrar lá, porque a cabeça dele fica de influenciador. Sim. E não de estrategista. Não usa toda a máquina da câmera para quebrar a perna do cara. Porque a câmera tem um poder terrível. É isso mesmo. É só saber usar todas as engrenagens dela e liga o F e deixa explodir. É isso aí. Eu conversei com alguns senadores já aposentados. Ele falou assim, na nossa época, a gente tinha um grupo de estratégia para quebrar a perna do fulano lá na frente. Então nós sentávamos, articulávamos, via como o regimento trabalhava e como a máquina trabalhava e punha tudo para ferrar o cara. E eu vejo às vezes que, assim, cara, é só usar tudo que a câmera tem. Os partidos também poderiam ajudar. Porque alguns partidos têm núcleo técnico do partido que ajuda a formatação de política pública e onde tem que agir. E a gente muito qualificado. Só que, no nosso caso, no caso de agora, acho que você está pontuando um problema que eu acho que é bem próprio da direita. Você tem um soldado, mas não sabe atirar. Pronto. E todo soldado é um general municiado da sua própria televisão. Aí quebra, porque fica aquela briga de audiência, mas não de estratégia. Então a gente sempre é abatido. É isso aí. Então você não tem uma... Não é que você precisa de uma hierarquia, mas você precisa de um fórum para discussão. E eles não têm fórum de discussão. Não existe fórum de discussão na direita. Incrível que pareça, isso virou a própria internet. O que não acho que é o melhor meio. Porque a direita precisa ter ainda essa coesão de ideologia. Correto. Ela tem que ter essa embalagem, essa roupagem que ainda não está solidificada. E isso só vem através de uma discussão em fórum, com pessoas que estão dentro ali do jogo. Muito bem. Isso envolve também gente fora. Você está dentro do jogo porque você está vendo a política como um cidadão. Você já é um político, já é um qualificado para estar dentro desse jogo. Mas eu acho que temos que... A proposta, quando ela vai para o público maior, que não está engajado politicamente, essa proposta ela sai de uma maneira não polida.
Então ela é usada muitas vezes, cria-se uma narrativa radicalizante, né? Porque o fulano falou isso aqui, mas não era para falar isso, não era bem isso que a gente falou no fórum, entendeu? Então, mas não teve essa ideia de fórum. Eu tentei fazer isso em 2023, eu acho que foi. Será que foi abril de 2023 que eu fiz um fórum para a gente debater isso, porque a gente tinha perdido as eleições em 22. Eu acho que foi abril de 23, eu fiz acho que você foi, convidamos lá alguns expoentes aí, mas a ideia era essa, é fazer um fórum. Mas aí você vê, o pessoal não vai, porque não quer dar atenção ao fórum, porque não fui eu que fiz o fórum, então não vou. Então você fica com essas vaidades assim. Isso é o problema. E a ideia era só a gente discutir o que a direita precisa fazer e qual é a roupagem e a mensagem que a gente precisa, qual é o plano que a gente precisa. Aí eu vi que não temos ainda esse ímpeto de convergência, porque a gente ainda não faliu bastante. Na verdade, eles acham que eles estão ganhando, olha quantos likes eu tenho, quantos seguidores eu tenho. Tá, mas o que você pensa? Aí um pensa uma coisa, um é a favor de uma mudança, um é a favor de reformar a Previdência, o outro não é. Um é a favor de acabar com o assistencialismo, o outro não é. Então, peraí, então não tem coesão na direita ainda. É o mesmo grupo batendo cabeça. É o mesmo grupo, aí fica aí entra nessas coisas que a gente está vendo hoje, né? De um grupo aí tentar destruir o outro. Um grupo pegando outro. E você não tem tantos candidatos assim da direita, esse negócio. Não sei, fazer as contas você não tem, não. Não tem. Pro número de espaços que tem lá e cargos que precisa ocupar para você ter maioria, e o pouco que tem fica se implodindo, eu acho que é exatamente isso. Não temos um fórum. E eu acho que eu não sei se é típico da direita, eu ainda vou discutir isso com mais propriedade no futuro. Eu não digo que seria quase que obrigatório, mas seria um dever. Se é um grupo, porque a esquerda faz isso muito bem. Então, assim, só copia o inimigo, caramba, que resolve o problema. Não precisa ser muito... eu quero rebuscar. Não, copia o inimigo não vai quebrar sua perna. O que ele faz? Ele reúne um grupo, esse grupo põe uma pauta, uma meta, e aí o pessoal consegue usar toda a estrutura da Câmara, do Senado, para começar a pegar os caras na engrenagem. Mas ele pôs 10 processos, coloca 10 também. É isso aí. Mas do quê? Se vira, arruma lá e põe. Que é assim que eles jogam. Eles sabem aparelhar o sistema, esquece. Os caras da aula. Mas a direita hoje eu vejo que ela peca no sentido seguinte: é muito soldado novo sem guerra. Sem general. Sem general. Né? Agora... Tem algumas balizas mestres, mas a gente precisa de um plano tático. Tem alguns objetivos, eu diria que... não diria esotéricos, mas assim, uns valores. Correto. Né? Que a direita tem bem coeso. Nisso a direita é coesa. Em teus valores, né? Então, a questão da família, a questão da pátria, a questão da religião, a questão da estabilidade fiscal, a questão do empreendedorismo, propriedade privada, né? Livre iniciativa. Tudo isso é central da direita. Todo mundo que é da direita tem essa coesão. Tá bom, agora o que fazer com esses valores? Qual o próximo passo? Capítulo 2, e aí? Capítulo 3, capítulo 4. Não tem. Temos que ter um manual disso aí. E não temos. Então está muito em valores o que existe coesão, mas quando você vê a parte tática de estabelecer objetivos, estabelecer metas, isso não tem. Não temos nada centralizado ou discutido em fórum que dali transborde para uma orientação geral. Não tem. Você veja, a direita americana é muito mais bem organizada. Pelo amor de Deus. Ela tem diversos grupos de discussão, diversas matizes ideológicas, mas o Partido Republicano, ele acomoda todas essas matizes e dentro do partido eles fazem as prévias. Correto. E aí você vê qual é a corrente dominante dentro do partido. Isso. Aqui no Brasil, se tem uma corrente dominante que não se sente representada, então não quero aqui ficar no partido, eu vou fazer outro partido. Ou acaba se dispersando em vários partidos. Então você tem uma fragmentação grande, você não tem prévias internas dentro dos partidos da direita, o que eu acho um grande erro, que ali você já sanaria todos os problemas de ego. Exato. Você já faria uma prévia e fala, olha, você quer ser candidato? Tá bom, concorre numa prévia, vê quem é que ganha. Se você não tem nenhum apoio majoritário do partido, imagina você se lançar a qualquer coisa e não tem apoio majoritário da sua própria base. Então, já mataria aí muitas ambições e egos e tudo mais. Então, acho que a gente vai evoluir para isso, espero, né? Temos projeto para tudo isso.
mas eu acho que a experiência de falência é a melhor para trazer essa consciência maior, né, do que se fazer. Porque ficar dando murro em ponta de faca, nem esses individualistas, eu diria que aguentam por muito tempo. Não aguentam. Ficar errando toda hora, né? Não aguentam. E às vezes é isso aí que precisa. Só que o que eu acho muito bacana, eu estive no parlamento algumas vezes, conversei com alguns amigos, eles falaram assim, a gente tem um detalhe, na de esquerda se cria uma narrativa e todo mundo repete. É isso aí. Na direita, se você jogar, não cola, porque eles se observam. Então, você vai ser questionado pelo garoto de 15 e vai ser questionado pela senhora de 70 anos. Então, não vai passar batido. Ah, mas Não, peraí. Você está avançando o que não era para avançar. Você está querendo pegar um poder que não é para você. Você quer ganhar um protagonismo que não é agora. Você está tentando anular alguém que, você chegou ontem. É isso aí. Então, as pessoas da direita, elas observam bem. E quando vai para o embate, eu acho interessante. Eu fico só observando o pega-fogo, a voadora, o chute no pescoço, porque isso é maturidade. Se você não ir lá tomar um cacete, às vezes você só vai aprender a se defender no cacete. Ou então você toma um cacete para aprender. Peraí, eu fiz errado. Porque a mãe e o pai corrigem o filho exatamente quando ele apronta. Ou é um castigo, tira alguma coisa, ou vai pro cacete mesmo e pronto. É isso aí. Então, eu acho que, assim, a gente hoje, a maturidade da direita, você já entra com expertise, mas nós temos muitos candidatos de primeiro mandato. E o primeiro mandato, os 4 anos, é para você descobrir onde fica o parlamento, onde fica a sua sala. É isso mesmo. Porque você não vai saber fazer negócio lá dentro. Não esquece. Não vai. O segundo mandato, você já está mais ou menos pegando a mãe. O terceiro, você já está, pitbull, vem aqui. É isso aí. Então, você tem que ter 12 anos de casa para ter uma pegada firme. No legislativo, em sim. 4 anos, a gente precisava ter uma escola para pegar essa turma que entrou mesmo agora e falar, vem aqui, você atira assim, você põe a munição assim, e nós está faltando isso, está perdido. Tá. A gente não tem um grupo de formação de liderança, né? Está perdido. Então, é isso que falta do sistema partidário da direita, falta o que a esquerda tem. Né? Eles têm universidade de formação de liderança. Eles gastam fundo partidário, parte do fundo do partido é usado para a formação de novas lideranças. E dentro dessa formação você tem toda essa questão de como falar, o que representar, correto, toda a parte histórica, ideológica. Então, isso tudo a gente espera que o candidato que surja da direita, que venha das redes sociais, que ele tenha tudo isso. Mas a verdade é isso aí que você está falando. Você está... É uma boca de funil que está aceitando tudo. Uhum. Quando chega lá, acaba vendo que alguns até nem são da direita. Sabor direito. Sabor. Tá com as cores da direita, mas basta a primeira votação que você já vê. Já ali era, escorrega. Que a coisa foi pro saco. Caramba. Mas eu acho que, em função de rede social, eu sou muito favorável às redes sociais. Eu acho que é um mecanismo importante de você conectar o eleitor com o eleito. Então, isso aí tem que ter mais disso. Mas isso não quer dizer que você não necessite de uma formação mais institucionalizada daqueles que são candidatos. E é isso que você vê, por exemplo, Estados Unidos, que tem um movimento da direita bem maduro, você tem ONGs da direita nos Estados Unidos agindo há várias décadas, talvez mais de 100 anos até. E então a formação da sociedade civil e a consciência da sociedade que ela precisa se organizar é muito alta. Nos Estados Unidos você tem vários grupos se organizando, vários segmentos, subsegmentos, líderes de opinião de cada um desses segmentos. Exato. Mas quando chega na questão partidária, veja o Trump, por exemplo. O movimento que o Trump fez, o MAGA, né? O movimento Make America Great Again. E tem um outro movimento agora, que é America First. Meio que criaram dois tipos. E um cobra o outro. Exato. O MAGA é de defesa do Trump. O America First é de cobrança do Trump. Mas, além disso, você tem outros segmentos da direita que votam no Trump, mas não gostam do Trump. Correto. Mas eles votam nele porque ele é o líder capaz de ganhar as eleições. É bem pragmático o voto. Então, a gente também tem isso aqui no Brasil. Mas, em função de não estarem bem organizados e compartamentalizados, a coisa fica um tiroteio ainda muito desgastante antes das eleições. Você tem que ter, pode ter isso depois das eleições. Depois pode. Mas agora não. antes das eleições isso não é muito racional.
Porque eles entenderam o inimigo. O inimigo lá está tão engendrado na máquina, no deep state americano, que é um ponto que a gente estava fazendo aqui antes da conversa, né? Que você vê como um sistema aberto, como é dos Estados Unidos, como ele foi completamente carcomido por décadas de subversão do modelo que foi criado no século XVIII. Né? Aquela Constituição norte-americana, quando ela veio para criar um poder central limitado. Limitado. E o que temos hoje? É um poder central nos Estados Unidos sem limite nenhum, que pode fazer tudo contra todos em qualquer lugar. Peraí, não foi isso a iniciativa. Como é que chegaram nesse ponto? Então foi uma subversão lenta, gradual, para chegar nisso. Só que acontece, esse poder central que se criou, fortíssimo, interventor internamente e externamente, ele se corrompe também. E a gente viu como no governo passado do Biden, correto, ele era usado para fazer uma agenda política no mundo todo. Isso mesmo. Então você vai... Peraí, nós aqui no hemisfério ocidental, nós confiamos no modelo americano, mas agora que a gente está vendo essa falência institucional por lá, e o Trump supostamente veio para resolver essa falência, estancar, como ele diz, né? Drain the swamp, tirar água do pântano. Correto. Né? Ele veio com essa missão lá, mas mesmo assim ele não está entregando 100%. Né? Você vê o pessoal não do MAGA, né? Mas do America First está criticando. Pô, cadê o muro aqui do México que você falou que ia fazer? Cadê as deportações em massa que você falou que ia fazer? Correto. Cadê? Eles estão até cobrando muito mais do que o MAGA. E os outros segmentos da direita já estão falando, puxa, não queremos votar mais no Trump. Já está meio que acontecendo isso esse ano. Eu espero que ele reverta tudo e consiga reposicionar aí para ganhar as eleições de novo nesse ano. Mas a gente está vendo essa dinâmica interna se maturando lá. Mas a verdade é o seguinte, um modelo aberto, como o dos Estados Unidos, esteve suscetível a essa subversão, a esse tipo de controle, a essa corrupção, que a gente vê os arquivos Epstein está desvelando tudo isso. Aí você fala, puxa vida, então quem é que vai nos salvar aqui no Brasil? Né? Porque a gente está vendo, a gente está caindo aqui para o lado autocrático da Rússia e China. Né? Todo o resto do mundo é um modelo mais autocrático, de Estado manda e você fica calado. Correto. E os Estados Unidos está aqui lutando pela liberdade de expressão e mesmo assim tem problemas lá dentro. Em quem confiar? Então a gente tem que confiar em nós mesmos, na nossa população, no que a nossa população quer e qual é o reflexo desse desejo institucionalmente. É isso que falta. E eu estou dizendo, como alguém que veio das ruas, que o que está institucionalmente hoje no Brasil é a coisa mais distante da vontade popular possível. E temos que dar bronca, às vezes, na vontade popular, porque às vezes ela se mobiliza em favor de algo que vai agir contra ela. Correto. Na esperança que aquilo vai salvar ela. Não. A gente tem que desvelar essas camadas aí de mentiras que se criam em cima da sobrevivência individual ou de um político ou de uma instituição e falar para a população, não, isso aqui não é bom para você. Vai dizer, puxa vida, então vai acabar... pode ser dolorido, mas o melhor para você é viver sem isso. Né? Então, enfim, eu diria que essa é a minha missão particular. Eu vejo que o que eu falo aqui nem todo mundo entende, sabe? Geralmente é quem está, como você, que está dentro da polícia, já começa a imaginar várias... Correto. Agora, pessoas que estão nos assistindo agora fazem, puxa, eu não sei bem do que ele se refere. Mas a verdade é que tem muita coisa, tem muita autarquia, tem muita agência do governo, tem muitos sistemas que foram criados, sistema tributário, por exemplo, tem essa questão da previdência, saúde, educação, tudo isso tem uma série de coisas que a esquerda criou e a gente precisa desmontar e nem todo mundo está vendo. E alguns estão querendo até defender isso do jeito que está. É porque é conforme a mensagem chega. Então chega como pavor, meu Deus, vão privatizar o SUS, mas você já não tem. Nossa, mas e agora como eu vou pagar? Não sei mais o quê? Nossa, como meu filho vai estudar? Falei, dependendo do voucher que o governo dá, você põe seu filho para falar 3 idiomas numa escola ali. Entendeu? Porque a escola pública realmente é um projeto já falido, não tem jeito. Nós estamos num projeto falido, não tem jeito.
Agora, olha que interessante, você falou o quê? Se o partido coloca o deputado está eleito e todos fazem a mesma sintonia, o mesmo jogo, você já entendeu o poder de comoção nacional que você faz? Sim, exatamente isso. Que Não só deles falarem, mas a mídia dos deputados seriam Sim. quase que assim, putz, está quase todo mundo falando a mesma coisa, é o mesmo caminho para chegar no mesmo objetivo. Não teria aqueles poderes paralelos. Olha, eu tenho muita relevância, eu vou criar o meu grupo, dane-se. Eu vou criar o meu grupo, dane-se. E aí fica assim, dane-se, dane-se. Mas se todo mundo... Tá faltando isso. Tá. Eu aprendi o negócio, tá? Não sei se é... O primeiro mandato é estagiário. Vai cometer erros e equívocos. Dá pra aprender muita coisa. Muita coisa. 2 anos de aprendizado. Aí você começa a pisar mais ou menos. A entender o jogo, como é que funciona. Eu diria que para mim demorou 2 anos. Mas você já veio de uma Eu já tinha. Já veio de uma empresário, expertise. Sim. Mas e quando você pega aquele camarada que é de movimento de rua, de movimento... Um advogado que é criminalista, por exemplo. Aí vai entrar para dentro do sistema político. Mesmo sendo advogado, ok, mas agora tem os processos internos, como é que funciona, as comissões ou não comissões, como está acontecendo hoje em dia, o parlamento, a dinâmica, o regimento interno. Demora uns 2 anos para você. E o jogo tem que ser jogado de uma maneira clara. E a gente não teve... Eu temo que até a experiência desses que foram eleitos em 22 para cá não tem sido a melhor das experiências. Porque piorou muito o parlamento. O parlamento não está fazendo escola mais. O poder legislativo implodiu. Foi completamente tirado para fora da República Brasileira. Virou subalternos das vontades de Brasília. É isso que é a verdade. Isso é uma reclamação de gente que está lá com 10 mandatos, tanto da direita como eu estou falando, como deputados que tiveram lá no processo da Constituição de 88, do centro-esquerda, falando, poxa vida, mas não discutimos mais nada. Aqui as lideranças aprovam tudo num petit comitê, junto com o presidente de Câmara, em um regime de urgência, ou seja, nada do que foi aprovado nas comissões entra para o parlamento. Então, vem lá do executivo, vai para a urgência, chama lá um relator de plenário, os líderes dos partidos do centrão e da esquerda, que são a maioria, aprovam aquilo lá, é essa que vai ser a pauta a ser aprovada. Quando vai para o plenário, já está com o voto já delimitado. O que está indo a voto no parlamento não é o que pode ir ao parlamento, é o que vai ser aprovado. É para aprovar. Não é assim, vamos discutir... Não tem mais debate. Não tem mais debate. Então você veja, coisa que eu acho que até é humilhante para o deputado que tem um pouco mais de consciência e compromisso com a verdade. Quando você vê os discursos de plenário, durante uma sessão, eu não sei quantos vocês têm, eu estou com 56 anos de idade, eu me lembro da Bolsa de Valores de São Paulo, quando era aquele pregão em viva voz. É isso, é um pregão de viva voz, todo mundo falando ao mesmo tempo. Tem uns que estão negociando Vale, outros que estão negociando Petrobras, outros que estão negociando dólar, outros que estão negociando ouro. E fica aquela bagunça, cada um negociando os seus... E um ali no púlpito falando que o regimento precisa mudar, porque papapá. Ninguém está escutando. Ninguém está escutando. E o voto já está definido pelas lideranças. Esse é o parlamento brasileiro de hoje. Vixe, mano. Implodiu para isso. Então, se você não tem... Aí, como resolver isso? Eu já até escrevi um artigo em como resolver isso. Tem que mudar o regimento interno, ter voto de não confiança, você ter toda a questão... Uma série de mudanças que é necessária. Fora a questão do voto, né? Que eu não acredito no voto proporcional, como elege hoje os deputados. Tem que ser o voto distrital. E a direita não está fechada com esse tema também, não. Você veja como a gente está precário. Então, eu diria que é isso. A gente precisa entender que temos um problema grave, estrutural, grave. Estou falando aqui de como que a gente não tem representatividade. E começa por aí. Porque se o Congresso brasileiro não é representativo, significa o quê? Já acabou. Já estamos em ditadura e o pessoal de Brasília está mandando. É isso. E se ele não é representativo, significa o quê? Que a porta de entrada da população não existe mais.
Então, a voz popular, a democracia representativa pelo povo, não existe mais. Não é mais pelo povo. É uma oligarquia. Se transformou numa grande oligarquia. E é isso que esse é o modelo brasileiro. E o Congresso brasileiro deveria estar lutando por mais poder, lutando por mais representativismo, mais transparência. E não, o que ele está fazendo? Você veja lá o presidente do Senado falando assim, não, acho que os senadores não podem fazer impeachment do ministro do STF. Espera aí, isso era constitucionalmente estabelecido. Todo país tem um freio no Senado. Exato. E está aqui o senador se tirando o poder e entregando para o poder nomeado, que são os juízes. Não pode, isso é absurdo. Isso é o cume do entreguismo, da falência institucional do legislativo. Então é isso, a gente tem que trabalhar por um parlamento de verdade. Nós não temos um parlamento de verdade. Essa que é a verdade. Temos uma mera assembleia de pessoas que são chamadas para validar o que esses poderes centrais querem. É isso. Então, é porque fica pesado assim. A gente teve para chegar até aqui, nós tivemos um processo. Sim. O primeiro processo que eu entendo no Senado. O Senado é a casa maior. Era para ter resolvido já lá no início. Mas nós tivemos um presidente do Senado que era muito fraco. Que era o Pacheco. Porque atribuições que era ele constitucional, que estava na Constituição, que até um analfabeto entendia, cara, você tem que pegar esse celular e pôr aqui. Por quê? Porque você é o presidente da casa e você tem a obrigação de pôr ele aqui e dane-se. Você vai ter que fazer. Não, olha só, eu tô fora. É isso aí. Então, assim, ele foi entregando o poder do Senado. É. O próximo presidente, ele não consegue... Não é que ele não tem força para fazer, ele não tem culhão mesmo. É. Porque, o cara entregou tudo, na minha vez eu vou pegar essa bomba, tô fora. É isso aí. Você tá vendo? Se fosse um pitbull, o próximo era pitbull. É. A Alessi veio e deixou outra Alessi lá, esquece. É isso aí. O que eles estão falando hoje é da mudança nas eleições de 26. Porque é o que você falou, o que tá lá, esquece. É. Só que nós vamos ter uma renovação grande. Assim esperamos, né? Tanto que para não ter essa renovação, tiraram o Bolsonaro da jogada. É. O cara que arrasta a multidão. É o cara que apontar e falar, você é senador e acabou. É. Tiraram ele de jogo. Hoje ele passa o bastão pro filho, que quebrou a perna do regime. Sim. Porque eles falaram o seguinte, cara, eu entendo que eles queriam São Paulo se Tarcísio sobe. Eles perderam São Paulo e vão perder o Planalto. É. Só que se não entrar lá e souber quebrar as engrenagens, de nada adiantou. É isso aí. Como que você vê esse cenário político agora mudando? Porque assim, cara, tá muito louco. Hoje nós temos um presidente, o nome tá ali. Temos dentro da direita uma pancadaria muito forte, que isso está viável, mas ela está latente, essa pancadaria, porque o presidente indicou um. E alguns nomes querem sobressair. Tipo assim, eu não quero mais ficar colado nessa imagem. É. Só que não dá. Você chegou lá com ela. É isso aí. Como que você vê esse cenário aqui para 26? Porque olhando aqui o negócio está meio complicado. Olha, primeiro, tiraram o presidente Bolsonaro do pleito. Isso é uma vitória deles. Isso é ruim para todos nós. É ruim para o Brasil, é ruim para as instituições brasileiras. O jeito que foi tirado, tudo isso. Falha na justiça, é um tapa na cara, na vontade popular, uma série de problemas aí. Muito bem. Então, como que se corrige isso? Você não corrige, você tem que fazer a anistia, tem que rever tudo que foi votado. Agora, em tempo hábil para as eleições, não dá. Né? A gente já está vendo que já estamos aí no frigir dos ovos. Então, ele escolheu o filho. Então, se você não tem uma gravitação natural para o filho, é compreensível. Você pode achar que não, eu votava no Bolsonaro, mas no filho agora é outra coisa e tal. Mas, ao menos, hesite, porque votar no que as opções são todas do sistema. Correto. É isso que a gente precisa deixar claro. Por mais que o Flávio possa ser eleito, e ser eleito com voto da direita, ele vai ter que fazer uma composição com o centro. E temos que até ter cobrança nossa para que a agenda do centro não vença. Que seja a agenda da direita que vença. Correto. Que o Flávio consiga impor o que a direita quer e o centro passe a dizer, não, é essa agenda que é a boa. Caso contrário, fica a agenda do centro, né? Não mexe em nada, não reforma nada, não mexe no SUS, não mexe no Previdência, não mexe no sei o quê, não mexe, que a gente tem esquema em tudo. E aí
que fica o Flávio? Ele enterra a direita, porque ele abraçou o plano do Centrão, o centro corrupto do Centrão. Então a gente tem que ter essa cobrança ainda alta, mas essa que eu acho que vai ser a mais provável que aconteça. É da gente eleger alguém da direita, o centro se acoplar e o centro começar a absorver a pauta da direita e virar a direita. O centro começar a virar aquela parte mais resistente, mas vai virar direita, porque é isso que a população vai querer. Então eu acredito nesse movimento, já está acontecendo. Sabe como é que eu sei isso? Se você pega os deputados do centro, poucos estão aderindo à esquerda. Correto. Poucos estão falando assim, eu vou para o partido de esquerda porque esse aqui vai vencer a eleição. Não estão. Eles estão ficando no centro ou indo para a direita. Então já tá dado para eles assim o esteio de onde vai crescer essas narrativas da direita. É por isso que a gente tem que ser mais agressivo em empurrar essas pautas na opinião pública. O que a direita quer? Não pode ser tímido. E fazendo, não, vamos ali dialogar. Não, dialogar, isso é o que o Centrão fala. Isso é papinho de Centrão. Vamos dialogar. Claro que na parte prática, sim, dialoga. Mas a gente tem que impor opinião. Opinião tem que ser, a vertente tem que ser reforma, reforma, reforma. É isso que a direita representa. No mundo todo é assim. Tá? No mundo todo, onde você está vendo uma ressurgência da direita nos últimos 10 anos, todos são reformistas. Todos, sem exceção. Que todos sofreram com a mesma dinâmica que aconteceu no Brasil. Dessa institucionalização protagonizada pela esquerda. Todos os países, você veja, os Estados Unidos, Inglaterra, França, Portugal, todos eles fazem, temos que acabar com esse sistema. Não é com os políticos da esquerda, é acabar com o sistema que eles criaram quando eles eram poder. Então eu vejo politicamente o seguinte, a esquerda é extremamente fraca, o centro vai continuar firme, porque ele vai ter muito dinheiro, eles vão ter muito dinheiro para comprar voto, então você está dando a um comprador de voto profissional o recorde de emendas parlamentares e fundo eleitoral. Recorde. Nunca tiveram tanto dinheiro. E eles sabem comprar voto. Então, o centro vai vir forte. Mas a direita vai vir forte também. Então, onde que a gente vai estar ganhando voto é de perda de voto da esquerda. O pessoal da esquerda, óbvio que não vai votar da direita, fazer essa transição tão brutal. Claro que uma parcela vai. Mas eu acho que muitos do centro vão falar o seguinte, essa opinião da direita é a opinião certa. É isso aqui que a gente precisa. Eu quero candidatos assim. Não quero esse pessoal aqui do diálogo e ficar aqui no morninho. Não deixa disso, deixa disso. Não é deixa disso, não. Precisamos ter reforma. E os partidos e os candidatos que vêm com essa proposta mais acirrada, na minha opinião, vão ter vitória. É bem nítido isso. Isso é curioso eu falar isso aqui em São Paulo, porque São Paulo é onde o Centrão é o mais forte, talvez. É uma das forças mais... mas eu acho que o Centrão, quem está na base do Centrão é um eleitor confuso. Não é um eleitor esclarecido. Você dá a identidade e ele, opa, tô aqui. Exato. Na hora que você der o diagnóstico, ó, tô aqui. Exato. Exatamente. Não chega nele a informação. Não chega, ele é confuso. Ele não está dentro da política, não segue. Ele não é da esquerda, porque ele entende que a esquerda é coisa que está dando errado, é corrupção, já entendeu isso. Mas a mídia tradicional conseguiu tingir a cabeça dele, por causa da difusão mais massiva que eles têm, de que a direita também é radical, que vem aqui e tal. Foi o que eles colocaram, né? Pois é. Aí o cara fica direita confuso. Não existia direita. O cara fica confuso, não voto na direita, então eu vou votar aqui num candidato do diálogo. Porque olha só, antigamente o pessoal chamava a esquerda de extrema esquerda. Você viu que eles rapidinho tirou o rótulo deles e fez o seguinte, não, agora é extrema direita. Isso aí. E o centrão, ele fica aqui no meio sabão neutro. Então, tipo assim, você vai votar... É fogo, né, meu? A jogar. E eles criaram a extrema direita não tem muito tempo. Não pegou. Pegou porque a mídia todo dia, o jornal todo dia, e o governo mandando dinheiro, e eles todo dia. Então tem toda uma criação para a narrativa. É isso aí. Eu acho que a direita pecou um pouquinho em não pegar a imprensa como deveria ter pegado. Ali foi o nosso erro. Tipo assim, ó, você não vai falar merda de mim, mas você não vai falar mal, cala a boca. Cala a boca. É isso aí. Porque assim, se a gente não souber jogar o jogo de adulto, a gente sempre vai ficar tomando porrada.
Eu acredito que a direita, nesses 8 anos de cacete, eu acho que ela vai aprender a bater com o mandato na mão. Mas bater gostoso, entendeu? Tipo assim, porque os caras abriram um precedente desse tamanho. Você vai falar, cara, eu vou te pegar aqui pelo pescoço, mas você não pode falar que não estou errado, porque você me pegou. Tem precedente. Então, assim, tá cheio de brecha. Tá. O Lula hoje, ele é um projeto falido. Mas se a esquerda se a direita não se organizar, pode tomar uma rasteira? Sim, pode. O risco está sempre aí. Não é um risco pequeno, não. Eu acho que a gente, na minha opinião, está ganha a eleição, tá? Para o não esquerda. Uhum. E o não esquerda inclui a direita. Então, a esquerda ainda pode ganhar? Tem uma chance ali. Mas, em termos proporcionais, o não esquerda vai vencer. Eu espero que a direita vença. Desse grupo não esquerda. Correto. Mas tem ali o grupo do centro que pode se impor. E como se impôs no Jair Bolsonaro no segundo ano. Eu estava presente ali. Eu vi as artimanhas que eles estavam bolando. Porque o Jair, de fato, honrou a promessa de falar o seguinte: não vou lidar com o Centrão, eles conhecem o Centrão. Não vou lidar com essa gente, é só pedido, desvio, ajuda aqui, ajuda ali, nada republicano, nada em favor da população, em favor dos grupos de interesse. É isso que o Centrão representa. Então, ele não atendeu ninguém durante um ano, né, esses interesses aí. E surgiu muito rápido dentro da Câmara um apoiamento do Centrão com a esquerda para fazer o impeachment do Jair. Uhum. Então, o ano 2019 foi isso. Não tinha povo, né? Não tinha povo. Não adianta ter impeachment sem povo. Então é isso aí, vai fazer um impeachment palaciano. Né? E olha que eles se articulam, o Centrão se articula não só com todas as lideranças partidárias do centro, mas também com a máquina pública que foi nomeada pelo Centrão nos últimos 30 anos. Caraca, mano. Você tem juízes, desembargadores, tem uma série de tribunais e agências reguladoras e tudo mais. Toda essa máquina, fora os ministérios de governos anteriores, aparelhados por pessoas nomeadas por partidos do Centrão. Então, eles têm... O Centrão é quase que uma esquerda, só não dá o nome. O Centrão exatamente. Porque eles têm toda a aparelhagem. É a direita que não tem. A direita tem nada. A direita é... Caraca. O Lula conseguiu, nos primeiros meses de mandato, limpar a direita de todas as instituições. Foi a missão dele, praticamente tudo, limpou tudo. E a gente não fez nada. A gente manteve lá as estruturas, não teve um projeto de desmonte. E quem resistiu a esse desmonte, o pouco que estava no primeiro mandato do Jair, foi o Centrão, que veio e falou: não, se você desmontar aqui, a gente vai fazer impeachment. Uhum. Então, esse é que é o risco aí. É você ter ainda o sistema ganhando. A única maneira de você vencer o sistema é expor o sistema. É como a gente tem que fazer aqui, minha opinião pública. Expor o sistema. Quem é que são os líderes partidários? Quem é que é o eleitor? O comportamento do eleitor? Qual é, de fato, o problema institucional que esse conjunto gera para o Brasil? E essa que é a exposição necessária. É o que o Milei fez. Aí você fala assim, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo isso. Só que eu faço isso do meu jeito. Correto. E o meu jeito tem uma série de limites aí, né? Não sou a pessoa mais popular do Brasil. Então, eu tenho limites. Mas pessoas mais populares do que eu poderiam pegar essa bandeira e fazer disso um grande movimento aí, por uma grande mudança institucional do Brasil. Eu tenho certeza, Lisboa, que, assim, o que está do outro lado? Né? Você fala assim, puxa, vai mexer em tudo, para quê? Para quê? Para quê? Quem pergunta para quê não está vendo. Correto. Não tem a visão. O Brasil, se você equilibrar o país fiscalmente, se você equilibrar o país monetariamente, ou seja, uma moeda que não se desvaloriza, e não tem os juros exorbitantes, e fiscalmente você está equilibrado, gasta quanto é real. Só isso é o mínimo. Fora o desmonte aqui das outras coisas que a gente quer. Então, se você atingir esse mínimo, o volume de investimento direto no Brasil multiplica por 4. Por 4 que ele está recebendo agora. Então, hoje a gente recebe 50 bi de dólar e vai receber 200 bi de dólar. Multiplica isso por 5, você vai ter mais ou menos R$1 trilhão aí entrando em um ano. Em um ano. Caraca. Só de ter estabilizado
o mínimo. Agora você fala o seguinte, eu não só vou estabilizar, como eu vou desmontar todo o problema endêmico do Estado brasileiro, que cria corrupção, que cria essa esquerda ideológica louca aí, que destrói família, destrói propriedade, destrói empresas, destrói emprego e tudo mais. Quanto você acha que vai entrar no Brasil? O Brasil tem capacidade para absorver $1 trilhão, 5 trilhões de reais. Nossa. Pode vir em projetos de infraestrutura, novos portos, aeroportos, hidrovias, ferrovias, o que você imaginar de infraestrutura moderna. Em um mandato, você transforma um país de terceiro mundo em primeiro mundo. Em um mandato. Isso é possível. Não é por promessa aqui e tal. Eu até escrevi um artigo na Gazeta do Povo falando 50 anos em um. Porque é isso que está em jogo. O custo da infraestrutura hoje, você fazer infraestrutura, despencou. Uhum. Você fazer uma rede de celular, você fazer uma rede elétrica, você fazer hidrovias, portos, aeroportos, a tecnologia empregada para você fazer isso rápido é muito rápido e muito barata, proporcional aos investimentos. E o volume de dinheiro que está disponível no mercado internacional é muito. Nunca teve tanta liquidez no mercado internacional. E o que o governo faz aqui no Brasil? Vamos taxar a classe média brasileira. Pô, era só você acertar duas coisas. Não mexe em nada que o Guedes fez em 2022. Se ele não tivesse mexido, hoje estaria entrando esse volume. Não, o cara bagunçou tudo. Mas não, o que o cara... Não, vamos agora aumentar imposto nisso, aumentar imposto naquilo, aumentar imposto naquilo, mais esse novo imposto, mais... Fora essa reforma tributária absurda que acaba com muita coisa, você fala assim, puxa, o país vai ficar inviável. Já está inviável. Do meu ponto de vista tributário, eu falei, como é que... Quem é que está investindo? Não está. Não dá para investir. Não está. Então a coisa está assim no mínimo. Fala assim, 50 bilhões de dólares, isso não é nada para um país como o nosso. 50 bilhões de dólares você investe no Panamá, você investe ali em Honduras. É país pequeno. Pô, agora, não no país, não no Brasil. Então é isso que está do outro lado. Eu estou falando do ponto de vista mercado e investimento. Mas o que isso traduz? Traduz em riqueza para a classe média, oportunidades de emprego para a classe média, ganho salarial brutal. Você tem uma expansão da relevância do brasileiro como ser humano mundial. De repente, pô, olha o consumidor brasileiro aqui comprando coisa, fazendo novas fábricas. Vira, de fato, um grande poder. E os Estados Unidos hoje é um mercado consumidor. Não, o Trump virou a economia toda para lá, né? Pois é. Empresas estão indo para lá. Então agora voltando para reindustrializar o país. Isso. Né? Mas eles sempre foram um grande mercado consumidor. Na base é isso. Então, você não pode matar o consumidor. Ao contrário, você tem que dar mais força para ele, porque ele que vai te tirar da lama, ele que vai dar essas grandes evoluções. E é isso que a gente precisa fazer no Brasil. E o que a gente ganha com isso? Pô, país de primeiro mundo, em pouco tempo. E acredite nisso, isso é possível. Nesse século, dado as tecnologias que existem aí, dado o volume de liquidez que tem no mercado internacional. É isso, estou esperando para o Brasil acontecer. E a nossa mudança é meramente política. A gente tem uma... Eu sempre digo que assim, o Brasil ele tem tudo e não tem nada. Eu rodei muitos estados acompanhando, e você vai ver na riqueza de cada estado. Quando você tem estados aqui que você pega, são riquíssimos. Aí você sobe lá para cima no norte. Por que aqueles estados são pobres? Porque tem mais pessoas recebendo auxílio do governo, e você vê poucas pessoas com carteira assinada e mais pessoas recebendo auxílio. Não tem matemática para isso. Não fecha. Não. Só que, olhando aquela faixa litorânea, a gente conseguir... Dá para fazer... Cara, Dubai está no Brasil. Desculpa. Você tem ilhas, praias, tudo. Várias Dubais. Clima... sensacional. Só que parece que existe um processo de... Cara, como se fosse uma linha de produção. Isso aqui não pode prosperar. Tem que ser assim até morrer. Não pode. Se prosperar, nós saímos daqui. É isso aí. Então, assim, tem estados ali que realmente precisava dar um choque. Tem que tomar um 220. Não tem como não mudar isso. E nós tivemos um presidente que começou a levar isso para lá. Que está dando choque agora, onde o Lula começou a perder relevância em alguns estados. Ninguém está falando isso. Só que aonde o Bolsonaro foi lá e abriu, deu luz, olha, leva água, leva infraestrutura, dá o que tem que dar pro povo. Ele começou a dar, o povo começou a sentir. Porque eu vi o pessoal reclamando no Nordeste. Eu fui em regiões que é esquerdista. Prefeitos que era de esquerda, que recebeu tudo bonitinho na pandemia, tá indo pedir esmola em Brasília.
É isso aí. Isso vai virar pra gente agora, isso é importante. Mas o mais importante de tudo, hoje seria, sabe o quê? Era ter não só o senhor ali na frente, mas ter um grupo de... Não seria de estudo, mas qual é um grupo de estudo? Os deputados. Você chegou com bagagem, mas se eu chegar lá sem bagagem, e aí? Eu vou ficar batendo cabeça 10... Não tem eco, né? Então, é um vácuo. E não... Você imaginou esse processo que você tem hoje, sendo conversado com políticos que... Hoje é uma televisão, cada político tem sua televisão. Mas você imaginou várias televisões e eles entendendo o que acontece com o Brasil? O canhão que você não daria para outro lado, rápido, objetivo, cirúrgico. Aí você dava essa consciência para as pessoas, em vez de gerar aquela militância em torno de si. É isso mesmo. Cara, a direita ela tem tudo e não tem nada. Tem tudo. E olha, você mencionou Tudo o e Nordeste. nada. Você mencionou o Nordeste. E o Nordeste, você fala assim, como fazer com que o Nordeste saia desta ciclo de dependência que ele está lá? Né? Eles estão dependendo de gente corrupta. Correto. A população do Nordeste está dependendo de gente corrupta. É isso que está acontecendo. Não cresce nunca. Então, como é que você faz essa mudança no Nordeste? Se você corta a dependência, porque agora você tem um cartel de vários governadores, Isso. que é mais barato para eles cobrarem de Brasília, se fazerem de vítima, cobrarem de Brasília mais recurso e internamente nos seus estados não fazerem nada. Correto. E o que deveria ser feito? Liberar o Nordeste, o Norte e o Nordeste, para falar assim, olha, façam aí políticas públicas, tenham aí mais autonomia para atrair empresariado, atrair negócios. Aquela região era muito mais rica, foi as regiões mais ricas, historicamente falando, do Brasil. Como é que hoje se encontra na pobreza? Então isso foi governo. Isso foi governo, foi involução dos governos. E hoje você tem pouca classe média como percentual da população. A classe média lá não é tão grande quanto no Sul, Sudeste e Centro-Oeste. E esse modelo é típico de tirania, típico de ditadura. Quando você tem a classe média não é majoritária e você tem um poder central forte. É isso que eles têm lá. Eles têm um poder de governadores de estado que comandam tudo, politicamente tem todo o controle. Tem um lastro fácil, que vem de Brasília. E de Brasília, eles fazem essa conexão, porque retroalimenta para os interesses de alguns lá em Brasília, ou seja, nunca chega na população do Nordeste. Se você cortasse essa dependência, ou seja, agora vocês façam a sua própria política. Exato. E vocês atraiam aí, como não recebe mais nada do Poder Federal, imaginem isso. Né? O que acontece? O cara vai ter que se virar com aquilo que ele tem e ele vai se tornar agressivamente desregulamentador. Assim, agora vamos fomentar aqui várias indústrias, fomentar turismo, fomentar uma série de... atrair investimento de fora, agindo diretamente com os investidores externos, não dependendo de Brasília para trazer os parceiros. É isso que precisa. É uma liberalização desse pessoal. Você cortar os elos de dependência. Se você não faz isso, o elo, o umbigo, o cordão umbilical, ele se mantém. Brasília e governo Brasília e governo dos estados do Nordeste vai continuar. Essa mamata é muito fácil, já está extremamente engraxada e polida. Né? Tem ali você vê quem é que domina hoje o orçamento federal? Norte e Nordeste. Correto. Quem é que está na comissão mista de orçamento? Norte e Nordeste. Quem é que está no presidência da Câmara? Norte e Nordeste. É o que eu ia te falar agora. Quem é que está no presidência do Senado? Norte e Nordeste. E aí? E quem é que paga a conta? Sul, Sudeste e Centro-Oeste. E não está na hora do Sul, Sudeste e Centro-Oeste colocar um presidente da Câmara e colocar um no Senado? Com ficha limpa. Correto. Pronto, aí sim a coisa vai. Porque não adianta o São Paulo mandar R$100 para a União, volta 10. Aí você pega o Maranhão, manda 100, volta 200. É isso aí. Isso é caixa, é investimento. E é por isso que a gente não pode se dar o luxo de eleger bancadas no Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Eles não podem se dar o luxo de eleger um senador que seja pró-Norte e Nordeste. Exato. Eles têm que ser fiéis à sua região, porque as políticas que dão mais poder a Brasília são contra os estados que pagam as contas. O seu estado de São Paulo, o seu estado do Paraná, do Sul, de Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas, Rio, Espírito Santo, vocês pagam desproporcionalmente para Brasília e aquele orçamento que deveria voltar para vocês não volta. Vai para o Nordeste. Vai para o Norte e Nordeste e não chega na população do Norte e Nordeste. Vai pelo aquele umbigo
com os governadores e retroalimentam os interesses de Brasília. É isso que está... Deu para ver que é quase uma casadinha, montadinha. É institucional isso. Não muda. É institucional. Por isso que eu apontei a reforma tributária que o PT fez, que infelizmente o governo de São Paulo apoiou, que sempre rejeitou todas as anteriores, mas essa, por incrível que pareça, apoiou. O que acontece? Essa proposta elimina até mesmo essa discussão, porque agora fica sistematicamente invisível. A cobrança de todos os impostos vai ser feita por Brasília. E como é que você vai saber o que São Paulo arrecadou? O que Minas arrecadou? Nossa, como é que você vai saber? Que sacanagem. Você confia no IBGE? Nunca. Você está vendo? Até nem os funcionários do IBGE confiam no IBGE. Quer ficar lá? Confia no TCU, confia no COAF, confia nos poderes de Brasília para informar exatamente o que... Cada um cuida do seu, mano. Eles vão cuidar deles ali. Então ali virou um buraco negro. Nossa, mano. De corrupção e controle, domínio do resto. E é todo o interesse deles de deixar São Paulo... fica quietinho aí, ó. Não vai ter esse negócio de aumentar deputado aí de São Paulo, não, de jeito nenhum. Que é isso? Aqui a gente... E eles falam isso abertamente. Não, que é isso? São Paulo já tem o dinheiro, a gente precisa ter a política. Eu falei, isso é a coisa mais antiliberal possível. Então, você não tem um voto... Seria mais ou menos assim, se o governador do estado de São Paulo soubesse usar a máquina 100% para ferrar todo mundo, ele ferrava. Absolutamente. Se você tivesse o governador de São Paulo fincando o pé e falando assim, não vou pagar a Brasília. Ele quebrava todos... Não vou pagar mais Brasília, porque eu não sei para onde está indo esse dinheiro. Correto. E o cidadão de São Paulo ainda tem carências básicas que não estão sendo atendidas e esse dinheiro está sendo desviado para estados que não têm a cobrança que eu tenho aqui em São Paulo. Veja os movimentos de rua, os movimentos ativistas políticos, onde que eles são. Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Norte e Nordeste tem ali uns heróis até. Eu até falo com a bancada nossa lá, os nossos deputados do Norte e Nordeste, eles são heróis, cara. Vocês são heróis porque vocês estão num ambiente cuja conjuntura é desfavorável para vocês, da oposição, da direita, oposição. Vocês são heróis, cara. Agora, no Sul-Sudeste, a gente não pode ter sequer o bonzinho. A gente não pode ter aquele deputado, não, vamos deixar que Brasília faça isso, porque tem que fazer, dar isso para o estado lá do Amapá ou do Acre. Pelo amor de Deus. Você está dando um tiro no próprio pé. E a gente está cheio de deputado assim, está cheio de senador assim, no Sul, Sudeste. Então, é por isso que eles têm maioria. Porque tem os, entre aspas, os bonzinhos cheios de amor, senadores e deputados entregando poder para Brasília. Não pode. Fora. Não pode. Eu vi que eles estavam querendo fazer um bloco de governadores, lembra? Que aí deu um rolo. Esse foi criticar. Agora, exatamente, o bloco... do Nordeste, ninguém critica. Aí o daqui, cartel lá, ninguém fala. Aí os caras daqui, você tá louco? Minas, São Paulo, Espírito Santo, não. De jeito, tem os opressores. Os caras da grana. E aí, os caras peidou na farofa? Arregou? É o que parece, né? Pelo amor de Deus. É o que parece. Olha, eu tô te falando, eles fizeram... A iniciativa foi boa, a execução foi péssima. Porque não foram adiante. Era para ir. Se eles tivessem ido adiante. Brasília se dobra para eles. Totalmente. O Brasília fala assim, eles dependem do orçamento dos outros estados, não tem nada, não tem economia local. Eles ditariam a regra. Eles ditariam e falam assim, agora o Brasil precisa de uma grande reforma. Acabou. Isso aqui não está funcionando, isso aqui vai quebrar, isso aqui. Não, eles fazem, tá bom, então você vai me dar mais crédito, ou vai aliviar aqui esses precatórios, ou você vai fazer um repasse aqui para esse projeto, vai me dar popularidade. Eles estão num jogo muito raso. Muito raso. São bons, até pode-se dizer que são bons governadores, são tidos como bons governadores, mas, por esse quesito, na minha opinião, não são, porque não defenderam o seu eleitor. O seu eleitor está sendo espolhado, esfolado por criminosos em Brasília. E você não tem nenhum governador levantando a voz. Eu até divulguei aqui um prefeito de Bagé que levantou a voz, que eu achei até exatamente esse é o tom que é necessário, de prefeitos e governadores, para falar com Brasília. Eu botei lá na minha rede social, no Instagram, e muito bom o discurso dele. Que ele falou,
estamos aqui com um governador frouxo, que não se levanta contra Brasília, estamos aqui com deficiências e estou precisando de recursos que são nossos e está tudo lá e não volta para cá, então o que a gente está fazendo? Então, eu acho que essa que é a narrativa correta. A gente precisa ter uma bandeira aqui em São Paulo, de paulistas, defendendo o que é de São Paulo. Em fazendo isso, tem um desdobramento muito positivo para os outros estados, inclusive os estados que recebem esse dinheiro desviado, porque você está cortando, quebrando o joelho lá do cartel desses que recebem o recurso que não é deles. Eles recebem o dobro do seu, dobro ou triplo do seu orçamento. Pelo amor de Deus, não a gente não recebe nem 10% aqui do nosso, do que foi arrecadado aqui. A gente, bem dizer, está só mantendo a estrutura deles lá, Exatamente. que não se mantém. Exatamente. E aí o dinheiro some. É isso aí. É muito dinheiro para sumir. Agora, se você der independência, por exemplo, o Maranhão vai ter que se virar nos 30, vai ter que ir lá fora. E tem riquezas absolutas, tem riquezas infinitas no Maranhão, no Piauí, Meu Deus. Pernambuco, só que eles não conseguem desregulamentar para sobreviver. É isso. Mas já o trabalho mais né? custoso. Já é proposital, né? Exato. É pegar o dinheiro dos paulistas e... Pega dinheiro fácil que ninguém está reclamando, tá, pega aí, os caras trouxa, fica pagando pra gente. Então pronto. O próximo presidente tem a oportunidade de mudar isso? Tem. E Tem, estancar? totalmente, tem. Próximo presidente tem a faca e o queijo na mão. Por quê? O sistema presidencialista, ele ganhou muita força nos últimos 30 anos. A Constituição de 88 ela era mais parlamentarista, e o que aconteceu nos anos 90 e agora no século 21, nos anos 90 foi o fortalecimento do presidencialismo. Correto. Porque ele criou várias agências reguladoras e vários fóruns e institutos. E o que é isso? É dotação do executivo para fazer regulamentação de todos essas nuances, esses setores da economia e da atividade humana do país. Aí você olha, peraí, quem regula é o executivo? Não, quem regula é o legislativo. Então, o que ele criou? Ele criou um regulador, que é acima do poder do Congresso. Então, isso foi o que aconteceu. O Congresso ficou com menos competência e o Executivo ganhou competência, porque ele ganha as nomeações. E aí tem toda corrupção que envolve aí, porta giratória, pega um empresário para ocupar tal cargo, pega um líder partidário para ocupar outro cargo. E tudo isso, ele criou isso. É um poder que ele aumentou. Né? Indiretamente, ele esvaziou o Congresso. Então, o Congresso regula menos. E tem menos transparência nas discussões. Tudo que faz nas autarquias do Executivo é ali, é o tecnocrata que define, vai ser multado tanto, vai perder tal coisa, já era. Então, e o Congresso? O Congresso só vê quando tem uma crise. Então, deveria ser uma discussão em comissão de Congresso, não nas agências reguladoras. Então, isso é o que aconteceu nos anos 90. O que aconteceu nesse século foi, e também um pouco nos anos 90, mas sobretudo esse século, foi o fortalecimento do judiciário. Então, o que aconteceu nos últimos 30 anos, você tem o fortalecimento de duas forças que não são o Congresso, que é o judiciário, né, mais recente, e o executivo a partir dos anos 90. Então, você fala assim, poxa, qual é o poder, então, que o presidente tem para debelar essa roubalheira, essa coisa institucional que estava discutindo antes? É poder total. Porque ele agora concentra todo o orçamento, todos os setores da economia são regulados por ele, não pelo Congresso. Todos os interesses de todos os líderes partidários. Ele regula os repasses de todos os governadores, de todos os prefeitos. Tem um poder quase que absoluto. Caraca. Então agora imagina ele querendo barganhar com o Congresso. É fácil. Aprova. É fácil. Fala assim, olha, o Congresso, eu quero que você tenha mais dotação dessa discussão, menos. Eu vou acabar aqui com as agências reguladoras, eu vou desestatizar, eu vou fazer aqui reformas estruturais importantes. E o Congresso fala o quê? Não sei se eu vou aprovar. Mas eu vou devolver muito mais poder para você. Agora, quem vai regular isso de agora em diante vai ser o Congresso. Você não quer esse poder no futuro? Você está repassando esse poder para o Congresso? Sim. Não vou tocar nisso no futuro. Então, eu quero fazer esses ajustes para que você tenha mais poder, mais relevância, que você perdeu. E aqui eu vou me demover de toda essa estrutura burocrática que foi criada em torno do Poder Executivo. Então, o poder que ele tem para fazer isso inclui também reforma do Judiciário.
vocês aprovem aí uma reforma do judiciário que faz parte desse pacotão, porque com esse poder de barganha isso está incluso ali. E isso é que vem. Agora, se você não abre mão de nada, de nenhum poder do executivo, e ainda... Que reforma que você vai conseguir aplicar? Vai ter que ceder para pegar. E se você quiser, de fato, se aprofundar, você vai ter apoio não só do Congresso, porque o Congresso ganha mais poder. Quem mais ganha poder? Os governadores. Correto. Autonomia dos estados e municípios. Você vai ganhar, assim, todo mundo vai querer isso. Então, se o presidente vem com essa proposta, assim, tá ganho. Tá ganho. Vai conquistar e vai gerar um legado para ele, para nossa geração, para o Brasil, que vai durar, se Deus quiser, para sempre. Que legal. É isso que é importante. Agora, precisa ter essa visão, né? Isso é importante, né? Que é uma briga política que envolve muitas peças. A construção de opinião. Eu estou aqui quebrando aqui o gelo, tá? Entendi. Estou quebrando o gelo aqui com você. Mas eu diria que é isso aí que precisa acontecer. Enquanto que o brasileiro achar que qualquer instituição funciona em prol dele, pronto, o jogo tá perdido. Mas se ele tá aqui na disputa de opinião e fala o seguinte: nenhuma instituição me representa e que de fato nós precisamos de grandes reformas, é por isso que eu falo, precisamos de um conservador revolucionário. Aí você tem um jogo muito bonito a ser travado, um embate muito bonito, vai ter um apoiamento muito grande, porque isso é a verdade. Isso é a verdade nua e crua e dolorida. Se eu estivesse falando populismo aqui, eu estaria falando, não, é só botar 2, 3 pessoas ali no SUS, que a coisa, bacana, funciona. Se eu botar 2, 3 coisas, gente boa ali, capaz ali na Previdência, resolve esse problema aí. Não. Não é por aí, não. Isso é papo raso de populista, tá? Você tem que se aprofundar no problema e eu, lá de perto, eu vejo que é bom e ruim. É bom porque a nossa geração vai ter que ver isso. O que eu estou falando aqui é a priori, é antes de ter uma crise. É o que a gente nunca faz. Correto. Né? A gente só age depois da crise. Preventivo, né? É, preventivo. Se a gente fizer isso antes, você tem toda essa transição mais suave. Correto. Se você está na crise... É difícil. É muito difícil. E às vezes é o que é necessário para a população ver, como foi na Argentina, que já estava ali empobrecendo, estava aumentando a pobreza, foi de 30%, 40%, 50%, 60% da população argentina estava em pobreza. E numa geração, aí o cara percebe, opa, perdemos. Tá errado isso aí. Então aí criou uma mobilização em torno do Milei para dar a solução. Então eu espero que a gente não precise chegar nesse ponto. Se Deus quiser, não. Mas é isso, né? Eu quero agradecer a sua participação. Obrigado. Obrigado por essa aula. Você que está desse lado, vai compartilhando, mandando para frente, isso é muito importante. E gostaria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que está acompanhando agora. Essa câmera está com você. Olha, tenham fé na mobilização popular que acontece nas ruas. Foi a minha porta de entrada para a política. Confie naquele processo, consistência, vão para as ruas, acorda Brasil. E você que está desse lado aí, como faz para encontrar ele? É simples, ele vai falar a rede social dele também, tá bom? LP Braganca BR. Em todas as redes? Twitter, Instagram. Repete ela. LP Braganca BR. Bacana. Pessoal, foi um prazer enorme estar aqui, uma grande aula a gente teve hoje. Obrigado. Obrigado, Lisboa. Parabéns aí pelo teu trabalho, viu? Você é fundamental nesse processo, viu? E você e vários como você são fundamentais nesse processo. Eu acredito que já deu certo. É o que eu sempre falo, né? É isso aí. Juntos, imbatíveis. Separado, o pau vai cantar para todo lado. Brigadaço, Deus abençoe você. Obrigado. E até a próxima. Obrigado. Tchau, obrigado.